Fala galera, tudo bem com vocês? Estou de volta. Aqui quem fala é o professor Fábio. Estamos iniciando mais uma aula do curso de cuidador aqui no Sebrae e a aula de hoje nós vamos falar sobre diabetes. Muito bem, diabetes é uma doença que cada vez está mais presente aí na nossa sociedade. Hoje a gente vai falar bastante, né, sobre essa doença. Nós já tivemos uma aula extra sobre diabetes e nessa aula extra eu já falei para vocês sobre vários fatores, expliquei tudo desde o começo, como que funciona a doença, como que funciona o processamento dos nossos alimentos, né? O que é convertido ali, quais são os açúcares que nós consumimos na alimentação. Então eu recomendo a vocês que assistam esse vídeo aí no meu canal, um primeiro vídeo, um dos primeiros vídeos ali do meu canal. Acessem lá, procurem lá uma aula sobre diabetes. Para quem não viu, recomendo ver. Para quem viu, assista novamente, porque vale a pena como complemento aí para a nossa aula, ok? Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos entender qual a diferença entre a diabetes tipo 1 e a tipo 2. É muito importante essa diferença porque o tratamento é diferente, o cuidado é diferente, né? E os sinais de hipoglicemia, quando abaixa a glicose no sangue, e a hiperglicemia, quando a glicose no sangue está alta, né? Os sinais, o que você tem que fazer, né? E como utilizar os aparelhos de medir glicose, né? Tudo isso a gente vai ver com detalhes aí na nossa aula. De acordo com a OMS, o que significa OMS? Significa Organização Mundial da Saúde. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é estimado que em 2030, mais de 320 milhões de pessoas no mundo esteja com diabetes. É muita gente. É uma doença que está se alastrando cada vez mais aí na população, né? Porque envolve hábitos alimentares, hábitos comportamentais, e é cada vez mais difícil convencer as pessoas que elas tenham aí um comportamento diferente do que elas têm, né? Então, o que acontece? Os pacientes diabéticos com a idade muito avançada, cada vez mais vão deixando de lado aí os cuidados com a saúde e vão desenvolvendo doenças, não só diabetes, doenças cardíacas, doenças do sistema circulatório também, né? E com isso, cada vez mais vamos ter consequências maléficas aí para a saúde. Então é muito importante a gente saber tudo isso também para a gente, para os nossos familiares, para os nossos amigos, e principalmente para o nosso paciente, né? O nosso paciente no ramo de cuidador, porque geralmente nós tratamos de pessoas com idade avançada e cada vez mais está presente essa doença aí na população com idade mais avançada, ok? O que então a diabetes é? Ela é uma desordem no metabolismo do organismo, ou seja, o que é metabolismo? É aquilo que transforma as coisas no nosso organismo. Quando você se alimenta, seu corpo transforma aquele alimento em vários nutrientes, né? E utiliza esses nutrientes como energia, como as vitaminas, os sais minerais, utiliza em todos os processos do nosso organismo. Então, isso é a diabetes, é uma desordem nesse processo de transformação, né, no nosso organismo. E ela é caracterizada principalmente pelo excesso de açúcar no sangue. Nós já falamos, né, no meu primeiro vídeo, que tipo de açúcar é esse que está em excesso, que é a glicose. Então, o excesso de glicose no sangue. Existem dois tipos de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 acomete principalmente crianças, então já vai aí uma dica para vocês. Tipo 1, a primeira, então na primeira idade acontece a diabetes tipo 1. Geralmente a criança já nasce com aquele problema, porque uma criança não tem problemas, né, de hábitos aí, como um adulto ali de 60, 70 anos. Então a criança geralmente já nasce ali com aquele código genético que gera esse problema, né? Então acontece na primeira idade, geralmente ali acontece os primeiros sintomas aí já na primeira infância ou no início da adolescência,
nós já temos aí sinais dessa doença que é também diagnosticada através de exames de sangue. Então é sempre bom, mesmo criança, fazer os exames de sangue para sempre estar para a gente sempre estar acompanhando o quadro de saúde dessas crianças. Tem muitas doenças que quanto antes são diagnosticadas, né, o tratamento fica mais fácil, a cura fica mais fácil. No caso da diabetes, não tem cura, né? Tem tratamento, existem muitos casos que a pessoa fica sem sintoma nenhum, ela vive uma vida normal porque ela muda os seus hábitos alimentares, fica regrada. Então, tudo isso se deve ao conhecimento, você tem que saber o que está acontecendo no seu corpo, ok? Então, o que acontece na diabetes tipo 1? Então, já sabemos que é 1, a gente vai associar com a primeira idade, né? Ela aparece geralmente na infância ou no início da adolescência. Nessas pessoas há um problema no pâncreas. O pâncreas é o nosso órgão que produz uma substância chamada insulina. A insulina, ela é o hormônio que consegue pegar a glicose que está lá no seu sangue e colocar dentro das células. Então, quando você se alimenta, o teu corpo absorve os alimentos, absorve a glicose e quando ela está circulando no seu sangue, essa glicose, é a insulina que pega essa glicose e coloca dentro das células, para as células viverem, para as células utilizarem aquela glicose como energia. Da mesma forma que o carro funciona com gasolina, essa gasolina tem que chegar até o motor, lá no pistão, para ele queimar aquela gasolina e poder movimentar o carro. Então, a insulina é o que coloca a gasolina, a insulina é que coloca esse combustível chamado glicose dentro da célula, que é o nosso motor, que é a célula que vai viver, que vai fazer o seu papel ali dentro do nosso organismo. Então, se não tem a insulina, se você não está produzindo a insulina, logo ela não vai colocar a glicose dentro da célula, logo a glicose vai estar aumentada ali no sangue. Então, o pâncreas é quem produz esse hormônio chamado insulina. Se ele está com problema, se ele está com um defeito, você não consegue colocar ali a glicose dentro da célula. Isso é diabetes tipo 1, né? Então nós temos aí a diabetes tipo 1 que ela produz. Tivemos um probleminha aí nos slides, mas estamos voltando aqui. A insulina no organismo é a que faz com. Tivemos um probleminha aí nos nossos slides, mas estamos de volta, né? A função da insulina no nosso organismo é fazer com que o açúcar saia da corrente sanguínea e entre nas células. Isso nós já falamos, né? Então, basicamente, a tipo 1 é isso. A tipo 2 é diferente, ela é mais comum em idosos, da mesma maneira que ocorre uma deficiência de insulina, porém é apenas parcial. O principal problema nesse caso é que as células dos pacientes com diabetes tipo 2 são resistentes à insulina e com isso o açúcar não consegue entrar na célula. O paciente com diabetes tipo 2 produz a insulina, mas essa insulina não consegue fazer com que a glicose entre nas células. As células não aceitam a insulina. Ela está circulando ali, ela tenta colocar a glicose ali dentro das células, mas ela não consegue. Há um defeito ali, há uma resistência à função dessa insulina. Então, o paciente tipo 2, ele produz a insulina, né? Mas a insulina não consegue fazer o papel dela ali, que é colocar a glicose dentro das células. Então, quando a gente fala em pacientes diabéticos tipo 1, ele não produz a insulina, logo ele tem que tomar a insulina. Ele tem que colocar artificialmente essa insulina no seu corpo. Já o paciente com diabetes tipo 2, ele produz a insulina, então ele não precisa
que esse paciente não precisa injetar a insulina no seu corpo. Ele vai ter que tomar medicamentos que vão ajudar essa insulina a fazer o seu papel, que é colocar a glicose dentro das células, ok? E daí, algo que a gente tem que ter em mente aí é um aparelhinho chamado glicosímetro. A gente chama de aparelhinho de glicose, aparelhinho de medir glicose, mas o nome correto dele é glicosímetro. Esse glicosímetro é o aparelho que faz a aferição, a medição aí da taxa de glicose no seu sangue, né? Ele é composto por esse corpo, né, um corpo eletrônico aqui, e nós temos aqui nessa região o lugar onde você encaixa essa tirinha. Então, primeiro, o que nós temos que conhecer, né, desses aparelhos? Existem várias marcas, diversas marcas no mercado, então a gente não tem como explicar, por exemplo, como funciona exatamente, porque cada marca tem um processo, cada marca tem o seu manual de como ligar, de como fazer o processo de aferição da glicose. Mas nós vamos explicar basicamente como funcionam todos, né? Então nós temos esse aparelhinho e essa tirinha aqui que ocorre as reações químicas para você poder estar medindo ali no aparelho. Então, antes de tudo, o que nós temos que ter em mente? Nós temos que furar o dedo dessa pessoa. Sempre, claro, com o cuidado de passar o álcool 70 ali para evitar contaminações, e vamos furar o dedo da pessoa para coletar esse sangue, né? Então existem vários tipos de lancetas. Lancetas é o nome da agulhinha que você vai furar o dedo do paciente. Muitos cuidadores vão ter que fazer esse processo, né? Então essa é uma aula teórica. Nós, quando estivermos aí na nossa sala de aula, nós vamos fazer essa aula prática para vocês estarem aí bem antenados com esse processo, né? Existem vários tipos de lanceta. Esse aqui que eu estou mostrando é uma lanceta descartável, todas elas são esterilizadas e descartáveis, né? Mas essa aqui é um processo bastante interessante. Por quê? Porque você tem esse pininho aqui, ó, que você puxa ele, retira ele e ele deixa um buraquinho aqui. Quando você encosta esse buraquinho no dedo da pessoa, você aperta essa parte aqui e ele joga a agulha, bate e volta ali no dedo da pessoa e nunca mais vai funcionar, ela fica inativa, a agulha fica protegida ali naquele corpo de plástico e você faz um furo só e joga fora essa lanceta, né? Aqui tem um outro modelo de uma outra marca que você consegue ver certinho a tampa retirada. Aqui ele está pronto para utilizar a lanceta, né? Nesse modelo é só encostar e apertar a lanceta de plástico aqui, que aqui dentro vai surgir uma agulha, vai picar o dedo da pessoa e vai recolher e também vai ficar inativa. Nós temos esse modelo também, que é um modelo um pouco mais dolorido, porque a lanceta dele, o corte dele é um pouco maior. É uma lanceta bem barata, porque ela não tem o corpo plástico, e essa você pega com a sua mão e fura o dedo da pessoa. Você tem que fazer esse movimento, você tem que fazer esse movimento. Nesse caso aqui, das de plástico, o movimento de furar e recolher fica dentro do mecanismo, dentro do corpo plástico. Nesse caso aqui, metálico, você fura e retira, né? Então, a gente raramente utiliza esse modelo, porque uma que gera uma dor maior no paciente e outra que tem uma certa resistência, né, de você ir lá e furar e tirar a lanceta, tem uma questão, né, pessoal ali de você furar o dedo da pessoa, mas esse aqui é bem tranquilo. Mas o modelo mais comum é esse aqui, que vem um lancetador, né? O lancetador. Esse lancetador é como se fosse um mecanismo. Você coloca a agulha dentro desse lancetador. Lá dentro ele tem uma mola que dispara a agulha e recolhe. Dispara e recolhe. E, em alguns casos, o manual do produto diz para você não reutilizar a agulha. Mas esse aqui, a maioria das pessoas utilizam a mesma agulha
quando é para o mesmo paciente, claro, várias vezes ao dia ou várias vezes ali, porque é a mesma pessoa que está sendo picada. Não é recomendado pelo fabricante, claro, porque ele diz que com o tempo essa agulhinha vai perdendo o fio e pode machucar, corre risco de contaminação e tal. Mas muitas pessoas reutilizam, né, essa agulha aqui. Quando vê que está machucando, que não está dando mais o mesmo tipo de corte, a pessoa troca, retira essa agulha, joga fora e coloca uma nova, né? O manual diz para usar uma só vez, mas, né, a gente sabe aí da realidade, as pessoas para economizarem acabam utilizando várias vezes. Nesse modelinho de plástico não tem como, porque ele disparou a agulha, ele trava, nunca mais vai ser utilizada, tem que jogar fora. Nesse modelo aqui, que tem esse aparelhinho, ele bate e volta várias vezes, quantas vezes você quiser. Ok? Muito bem. Outra parte, né, do nosso glicosímetro são as tiras reagentes. Essas tirinhas você compra separadamente, né? Quando você compra o seu kit, já vem tudo, mas você vai comprando separadamente assim que elas forem acabando, né? Tem dois tipos de modelinho aqui que eu trouxe para vocês. Esse modelo é coletado o sangue na ponta aqui da tira, então é um modelo bem mais prático. Esse aqui já não, ele é coletado nessa partezinha verde. Então, a vantagem de ser um aparelho que coleta aqui na ponta, que você encosta, o sangue entra por esse buraquinho, ocorre a reação e já aparece aqui o resultado. Nesse já modelo aqui, você tem que colocar o dedo ali, ó, naquela parte verde, para que a tira reagente faça a reação e mande os resultados ali para o aparelhinho ler, né? Então, eu prefiro trabalhar com essa tira porque ela puxa o sangue. E essa aqui você tem que colocar o dedo ali, pode manchar de sangue, é um pouquinho mais trabalhosa, mas é uma excelente marca, dá para trabalhar tranquilo com ela, né? E a aplicação de insulina também, né? Nós também podemos estar participando do processo de aplicação aí da insulina em pacientes com diabetes tipo 1. Também nós podemos estar ali participando disso. Eu trouxe para vocês dois modelinhos de insulina. Aqui vem num frasco ampola que você tem que pegar a seringa, colocar aqui a agulha, puxar a insulina dentro da seringa e daí aplicar no paciente. É um modelinho que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Você tem que fazer a higiene aqui do local com álcool 70, puxar a insulina para dentro da seringa e depois aplicar no paciente. Já esse modelo aqui, ó, você vê que a ampola é um pouco mais alongada, a entradinha dela aqui é um pouquinho menor. Então, o que acontece nesse modelo? Um modelo bem mais caro, mas você compra a parte uma caneta, chama de caneta aplicadora de insulina. Essa ampola vai dentro desse compartimento e nessa ponta aqui você tem uma agulha que você também compra separadamente. Então você coloca essa ampola dentro da caneta e regula aqui a quantidade de insulina que você vai aplicar no paciente. Então aqui você vê uma numeração, essa numeração vai dizer quantas unidades. Na receita médica vai estar lá, 20 unidades, 10 unidades de insulina. É quantos 0,0 ml lá que você vai aplicar na pessoa. Então você regula aqui num botãozinho que você gira e aperta. Ao apertar, ele aplica automaticamente ali a insulina. Bem mais prático para quem tem aí condições de adquirir esse modelo, ok? Muito fácil, muito tranquilo. Esses são os locais de aplicação. A insulina deve ser aplicada no tecido gorduroso, né, do nosso corpo, tecido adiposo, né, do nosso corpo. E essas regiões que você pode aplicar a insulina são regiões que têm a maior concentração aí de gordura no nosso corpo, que é no abdômen, a nossa barriguinha, claro, né? Aqui na coxa, que tem também um acúmulo de gordura, aqui atrás dos braços,
que nós também temos um acúmulo maior de gordura, e nas nádegas, nos glúteos também, nós temos um acúmulo maior de gordura. E é sempre importante fazer o rodízio. Então, nós temos aqui um exemplo aqui na nossa figura. Na primeira semana, você aplica no lado esquerdo do abdômen, na segunda semana, você aplica no lado direito do abdômen, e assim sucessivamente, revezando um lado da coxa, o outro lado da coxa, um lado do braço, o outro lado do braço, um lado do glúteo, o outro lado do glúteo. Então você faz um rodízio para não ficar aplicando a insulina sempre no mesmo lugar. Né? Isso é muito importante. Tudo isso nós vamos ver na parte prática, né, de aplicações. Aí é muito importante a gente ter conhecimento, mas é bom para vocês já tendo a teoria dessa parte aí de aplicação. Ok, galera? E os sinais, né? Nós temos dois sinais. Quem tem diabetes pode também ter hipoglicemia, porque ela toma às vezes o medicamento, não se alimentou direito, abaixou. Hipo quer dizer baixo. Então a glicemia, açúcar, glicose no sangue, baixa glicose no sangue. Quais são os sinais que a pessoa está com hipoglicemia, com baixo açúcar no sangue? Letargia, fica lenta, suor frio, fome excessiva, porque está sem glicose no sangue, confusão mental, porque o cérebro precisa de glicose para trabalhar, está faltando combustível para o cérebro, confusão mental, formigamento ao redor da boca e palpitação no coração, porque libera muito adrenalina quando a gente está com hipoglicemia. Já a hiperglicemia, hiper quer dizer muito, a gente tem sintomas como visão embaçada, dificuldade de concentração, micção frequente, ou seja, várias vezes você quer ir ao banheiro junto com o aumento da sede, você toma muita água, vai ao banheiro muitas vezes. Isso aqui é uma tentativa desesperada do seu organismo de tentar eliminar essa glicose excessiva que tem ali no seu sangue, então ela tenta eliminar essa glicose através da urina. Fadiga e dores de cabeça, né? Então, nós temos alguns sintomas que são parecidos na hiperglicemia e na hipoglicemia. Nós temos a letargia, então você fica ali meio lento, né, e tal, e aqui você tem dificuldade de concentração, isso pode confundir. E nós temos aqui a fadiga, né, que também pode confundir com a questão da letargia. Então são os dois, tanto a glicose baixa quanto a glicose alta, temos esses sintomas, né, de que pode estar acontecendo algum problema. Então, para ter certeza mesmo, é só aferindo, só medindo a glicose ali no nosso aparelhinho. Então, quem tem a doença diabetes, o ideal é sempre ter em mãos o seu aparelhinho para que no momento de algum sintoma faça logo a desculpa, faça logo o mais rápido possível a aferição dessa glicose para a gente ter certeza se ela está baixa ou se ela está alta. E daí sim tomar os medicamentos. Se estiver alta, tem que tomar o medicamento para baixar. Se ela estiver baixa, tem que consumir um alimento calórico, algo doce ali para normalizar os níveis de glicose. Ok, galera? Isso é o nossa aula de hoje sobre diabetes. É uma aula bem curtinha, bem fácil, porque nós já vimos isso várias e várias vezes. Tem vídeo mais detalhado aí sobre a diabetes. Espero que tenham gostado, né? Porque o cuidador, na verdade, a gente tem um papel muito importante, porque a gente vai ter que estar cuidando da alimentação do nosso paciente, nós vamos ter que estar cuidando da parte de medicamentos, em alguns casos nós vamos ter que estar aplicando aí a insulina nos nossos pacientes, então a gente tem que saber a diferença, né, entre o que está alto e o que está baixo, é muito importante isso, você saber o quadro de saúde do seu paciente, saber lidar com as situações para contribuir para o controle aí dessa doença, ok, galera? Um abraço, espero que tenham gostado. Até a próxima. Não esqueçam de fazer as atividades, ok? Valeu, tchau!